Ele atende, Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore e comece a clamar. Jesus atende, Ele atende, Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e no fundo da alma clamei, Ele me atendeu, Ele atende, Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo nos apóstolos. Por isso este livro, irmão, ele é de toda aceitação. Amém. Correto? Porque nós vimos que até o dia do Pentecostes os irmãos estavam meio acovardados, meio assustados. Será? Cadê? Não tem romano, cadê? Não tem sacerdote, cadê? Será que eles vão me reconhecer que eu sou um discípulo de Jesus? Mas no dia de Pentecostes, quando veja, o Espírito Santo, veja, a virtude de Deus, não a terceira pessoa, mas a virtude de Deus, tomou aquele lugar, e um começou a falar em línguas, outro a profetizar, e veja, então ali Pedro se levantou e ali perderam toda a timidez e o medo, a ponto de Pedro chegar e dizer assim, não sou digno de ser crucificado que nem meu mestre, me pendura de cabeça para baixo. Irmão, o apóstolo Paulo saiu fazendo verso, morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, cadê tua vitória? Irmãos, isso, irmão, é muito poderoso. Amém. Veja, por isso nós cremos somente naquilo que Deus enviou. Amém. Veja, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas, levantando-se no conselho, certo fariseu chamado Gamaliel. Quem era Gamaliel? Veja, um homem muito honrado, porque era um homem muito inteligente, dentro das leis, né? Por quê? Porque até aqui eles viviam debaixo da lei, não somente os mandamentos, mas também da lei, 613 pontos da lei, não é verdade? Então esses 613 pontos Jesus veio quebrar. Jesus quebrou, não os mandamentos, os 10, mas a lei. Senhor, o que Moisés manda que nós fizemos com essa mulher? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Veja, ali ele quebrou, veja, a lei do mandamento. O mandamento diz, não cometerás adultério. E a lei dizia, pode apedrejar. Então Jesus quebrou esta lei. Agora, não o mandamento. O que ele disse para aquela mulher? Vá e não peques mais. Veja, o adultério é pecado. Veja, agora ninguém mais tem direito de matar o seu próximo, o seu semelhante, por causa do pecado. Isso é com Deus. Deus naquele dia vai simplesmente separar os bodes das ovelhas, o trigo do joio, né? Agora cabe a nós, veja, nunca confundamos, veja, porque o ímpio é assim. Quando você entra em questões doutrinárias, quando ele perde, quando ele vê que ele não tem saída, que a Bíblia é contra a organização dele, o que ele diz? Nós não podemos discutir. Não, mas a Bíblia diz, admoestai-vos uns aos outros, correto? Amém. Veja, se tu converter o teu irmão no pecado, tu vai salvar uma alma e cobrir uma multidão de pecado. Amém. Veja, mas para isso tem que ter o quê? Veja, pela palavra.
Não é um denominacional acusando o denominacional, porque eu sou, porque tu não é, eu sou. Não, é. Não, eu quero ver aqui, ó, dentro das Escrituras. Para estudar com Gamaliel, irmão, é a mesma coisa que você estudar em Harvard. Tem que ser pessoa de poder aquisitivo, entendeu? Hoje tem bolsas de estudo, tem coisa, tem esse intercâmbio, né? Também nem vou entrar no mérito da questão, porque eu não sei como funciona, mas para estudar com Gamaliel era mesmo que você mandar o teu filho para estudar em Harvard. Gamaliel era... Você está entendendo? Então o que aconteceu? Veja qual foi, veja. E Paulo estava sujeito a Gamaliel. E veja que Paulo diz, irmãos, eu para ganhar a Cristo eu tive que rejeitar o quê? Aquilo que eu aprendi no farisaísmo como esterco. E todos nós sabemos o que é esterco. Para poder ganhar a Cristo. Hoje as pessoas preferem ficar com o esterco da religião do que aceitar a Cristo e dizer, meu Deus, é verdade, quantas vezes eu fui enganado. Porque tem pessoas que hoje, irmão, você fala, elas não conseguem nem entender o batismo em nome de Jesus. Se Jesus é teu Salvador, se batismo é para perdão de pecado, quem mais pode perdoar pecado, senão Jesus? Amém. Veja, que para mim ressuscitar com Cristo, eu tenho que ser sepultado por Ele no batismo. Então, veja, fica difícil. Por quê? Porque as pessoas acham que a religião dela é que morreu para ela está com a mente cauterizada, então fica difícil. Ah, não, então já sei, vou lá, vou me batizar em nome de Jesus e vou lá. Ei. Não, irmão. Há outros pontos da doutrina, veja, que você tem que observar, não é só batismo. Veja, não adianta você se batizar se não se arrepender. Adianta eu me batizar se eu não me arrepender, andar por aí com roupa lascívia, andar por aí com cabelão até aqui, ainda com coquezinho ainda, a mulher com o cabelo pitocado cá na nuca. Não, irmão, não adianta nada. Nada. Isso não vai ser, veja, vai ser para a condenação da pessoa. Porque a quem é dado, mais será cobrado. Então havia esse homem, e levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei. Olha, doutor da lei. Veja, venerado por todo o povo. Olha, o homem era tão instruído que ele era venerado por todo o povo. Veja. Mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, olha, dizendo ser alguém, e a este se juntou o número dos 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Veja, eles já ouviam, já outros se manifestavam lá ser o Messias, e sumia tudo. Levava lá, veja. Ele tinha até mais discípulos do que Jesus, né? Ele juntou uns 400 homens. Jesus tinha 120 no cenáculo. Você já pensou? Não é verdade? 120 permaneceram, os outros vinham lá, recebiam a cura e capava o gato, que ele diz, né? Mas cadê os outros? Não foi 10 que foi curado? Por que só um voltou para dar graça? Você está entendendo? Amém. Por isso a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De certo, aqueles outros leprosos, já estou 10 anos, 20 anos, 5 anos, 1 ano, 2 anos, 5 meses, 3 meses, sem ver o meu filho, sem ver a minha esposa, sem ver o meu pai, sem ver minha mãe, sem ver meus familiares. Quando eles se viram curados, veja, aquele outro não, meu Deus, eu fiquei 10 anos, 1 ano, 2 dias, 10 dias, sem ver, eu posso ficar mais 2, 3. E ele voltou para agradecer o mestre. Amém. Deus maravilhoso. Amém. Amém? Meu irmão, isso é lindo, isso é... Amém. Você está Glória a entendendo? Deus. Veja, irmão. Nome, meu Deus. Olha, presta atenção. Presta atenção. Depois desses levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento,
elevou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Veja. Agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se for de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Frisem isso, 39. E concordaram com ele, e chamaram os apóstolos, e tendo-os açoitados, veja, então ousaram açoitar os homens, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, ajuda-nos, Senhor. Abra-nos o entendimento, Pai, para compreendermos por divina revelação a Tua bendita e santa palavra, esta porção que o Senhor partilha conosco. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Veja bem, irmãos. Veja, o 39. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la. Veja. Quantas nós vimos hoje querendo desfazer esta obra de Deus? Como assim, irmão? Sim, irmão. Porque quando você não aceita os santos apóstolos e os profetas, a qual a Bíblia diz que a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Veja, o arranque, quando eu trabalhava na construção civil, nós falávamos em arranque. O que é um arranque? Podemos lembrar no automóvel da partida do carro. Se não tiver o motor de arranque, ele não, por quê? Porque ele é que impulsiona o motor até ele virar e começar a puxar a gasolina e a queimar o combustível. Veja, o arranque não é nada mais do que o quê? O pilar da obra. Nós vimos hoje, é muito prático, natural, tipifica o espiritual. Nós vimos hoje que para fazer um prédio, ou qualquer obra acima de, se não me engano, de 3 lajes ou 4, coisa assim, é preciso, não, se não me engano é 5 lajes. Era, na época, né? Você tinha que fazer o quê? Bater estaca. O que é bater estaca? Aquelas estacas, elas iam batendo, aquela enterrava, botava outra em cima, até o quê? Até ela chegar no terreno sólido. Quando ela parava, aquela marreta começava a despedaçar a cabeça e ela não descia mais, é porque ela estava em cima de uma rocha, ou um lugar sólido. Então veja, então dali se começava o quê? O arranque, quer dizer, dali era o arranque, dali começava a estrutura do prédio. Veja, aquelas estacas elas não iam mais. E só despedaçava, e ela não ficava mais no solo. Então ali ela encontrou o solo, dali para baixo ela não cede mais. Então nós já temos a nossa rocha. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir dificuldade, pode vir isso, pode vir aquilo outro, tempo, chuva, temporada, veja, e a tua casa vai permanecer de pé. Por que esses Teudas e esses Judas, a obra deles não permaneceram de pé? Por quê? Porque ela não estava fundamentada vamos dizer, na rocha. Por quê? Porque a rocha é Cristo Jesus. Amém. Então você ignorar, irmão, eu ignorar a doutrina dos apóstolos, é ignorar a Deus. Você está relutando contra Deus, você está querendo que a tua ideia prevaleça e a que de Deus desapareça.
Seja um maldito quem vos ensinar outro evangelho, além do que eu já vos tenho enunciado. Seja um maldito. A Bíblia diz, se alguém vir vos ensinar um outro evangelho, ou eu mesmo, ou um anjo desça do céu, seja um anátema, maldito. Eu persuado agora homens ou a Deus? Se eu estivesse persuadido a homens, eu nem servo de Deus eu seria. Você está entendendo? Veja, nós somos persuadidos pela Escritura, pelo Consolador, pela virtude do Deus Altíssimo. Para que nós o quê? Para que nós ficássemos alicerçados na mesma fé dos santos apóstolos e os profetas, a qual a principal pedra é Cristo. Amém. Então não adianta eu fazer, mas meu Deus, porque... Não adianta, irmão. Não adianta eu querer mudar esta verdade. Por quê? Porque eu vou ser achado em falta aquele dia. Eu vou ser achado na hora que eu mais preciso. Veja, Jesus vai virar as costas e vai dizer assim, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque agora, nesse momento, quando Jesus mais precisa de ti, irmão, Ele mais precisa de mim, Ele mais precisa de nós, para propagar o Evangelho para este mundo, que está sobrecarregado de portas do inferno com o nome de igreja. Não foi o que Jesus disse para Pedro? Pedro, te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligar na terra, eu ligarei no céu, e o que tu desligar na terra, será desligado no céu. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Amém. Veja, se 1000 estiver ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Amém. Veja, você vale mais do que 10.000. Você vale mais do que 1000 quando você está na palavra de Deus. Você não pode ser atingido pelas circunstâncias desse mundo, desde quando o teu coração esteja em Cristo Jesus. Não pegar um ponto da Bíblia e fazer uma doutrina e sair por aí enganando os outros e sendo enganado. Veja, Saulo, veja, como se ele estivesse sendo, conduzido por um aguilhão. Todos nós sabemos que é um aguilhão, né? Um utensílio onde o boiadeiro usa para conduzir os bois. Não é verdade? Paulo estava sendo, dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja. Paulo, por que me persegues? Mas Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Paulo nem conheceu Jesus em vida. Veja. Agora, quando você persegue um discípulo de Jesus, não um que vai dar, não. Veja, com a mesma doutrina dos apóstolos, você está perseguindo Cristo e não a mim. Não. Você não está perseguindo a mim, você está perseguindo a Cristo, o meu Senhor. Porque Ele é o Senhor da seara, não sou eu. Cristo é o nosso Senhor. Amém. E Mestre. Amém. Ele não é, ele não está sujeito a mim. É eu que tenho que estar sujeito a Ele. Porque, veja bem, Ele me amou primeiro. Amém. Ele te amou primeiro. E Ele deixou todas as circunstâncias para você viver, veja, feliz e rodeado de tudo que você precisa. Mas desde que você não coloque o teu coração naquilo. Mas também, visse meu servo Jó? Também. O homem tem manadas, ele não consegue, eu acho que mais nem contar quantas ovelhas ele tem, quantos camelos ele tem, coisa, né? O cara, tu dá de tudo para ele, a ovelha toca, só não toca nele. Deus tirou. Você já pensou, irmão? Perder 10 filhos numa pancada só? Ô, irmão, é fácil dizer, Jó perdeu 10 filhos. É fácil. Agora coloca na pele dele. Coloca. Aí que é, irmão. Aí é que nós temos. Aí é que nós temos que ver. Se colocar na pele desses irmãos. Como diz o hino,
Não, 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 eu nunca Jesus deixarei. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei. Lá no Calvário sofreu Jesus, ali penduraram meu rei. Quero servi-lo cada vez melhor, eu nunca a Jesus deixarei. Amém? Amém. Agora veja bem. Mas homem, tu ainda é fiel a esse teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Oh, meu querida, como qualquer doida fala tu. Veja, não eu vim, não eu vou voltar. Veja, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ô irmão, você está entendendo? É nós permanecermos nisso. Este é o fundamento. Não é nos quantos mil membros a denominação A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z tem. Não. É quanto você tem de Cristo em você. E para eu ter Cristo, eu tenho que estar em sua palavra. De Gênesis a Apocalipse. Veja. Por isso, irmão, o mundo, veja, o mundo não entende o mensageiro desta era. Ele não veio para outra coisa, ele é tão falho, meu irmão. Ele pode falhar como eu falho, você falha, veja. Mas a doutrina é perfeita. Eu posso fazer um comentário que você não concorde, mas quando você vem para a doutrina, veja aqui, ó, e junta o que Paulo ensinou e o que o profeta desta era ensinou, você só tem um único veredito. William Branham é o profeta desta era que Deus usou para restaurar a doutrina. Fora disso, irmão, não vai, que você vai entrar numa fria. Ele disse, onde Paulo pisou, eu pisei. Então você vê que nós temos, veja bem, Paulo e as Escrituras como referência. Pronto. Não foi isso que ele disse? Aconteça o que acontecer, vocês fiquem com a palavra. Agora ele pode ter, veja, ele pode ter dito um comentário, as pessoas entenderam aquilo, você está entendendo? Então agora, quando qualquer coisa, veja, o que me importa é estar na luz da santa doutrina. É eu estar, veja, é eu me encontrar dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Como? Sujeito a Cristo. Ei, escuta, tu lê, tu entende o que tu lê? Não foi que Filipe perguntou para o eunuco estava lá. Tu entende? Não, peraí, ele está falando dele ou de outro que vai vir após ele? Então, veja, Filipe entrou e pregou o evangelho para o eunuco. Veja, eunuco já foi o porta-voz de Jesus lá para o país dele. Quando Jesus cura liberta aquele homem daquelas legiões de demônios, ele desejou seguir a Cristo. E o que Cristo disse? Não, vá à tua parentela e conte tudo que Jesus fez por ti. Veja, tudo que Deus fez por ti. Veja. E ali ele já ficou pregando o evangelho do reino de Cristo na cidade dos Gadarenos. Simples como ler a palavra de Deus, desde que você não coloque a tua interpretação. Quando o homem vai ler a Bíblia e já vai com um ponto de vista formado, irmão, você vai passar por cima de tio, de Jota, vai engolir tudo e não vai ver nada. Simplesmente, não, a minha religião é que está salva. E no fim, está perdida com os seus dogmas, com os seus ismos e suas heresias. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial. Abençoa, Senhor meu Deus, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, Pai, que desejam por ti, Pai, mas estão enganados, Pai, nas denominações. Que eles venham ler com bom ânimo a tua palavra e se entregar a ti, Pai, porque o Senhor é que pode mudar todas as coisas e fazer de nós novas criaturas. Para a tua honra e para a tua glória, nós te pedimos, ó bendito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Graças te damos, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até terça-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.